meu amor. Quer me mostrar o texto aí? Rapaz, essa bagaceira não tem que tudo é esse. O quê? Uma bagaceira aí. Olha, a cama é do menino, ele tem que arrumar. Paz, meu povo, boa noite. Sejam bem-vindos. Mais uma live do Antifrágeis. Concluindo a nossa jornada antifrágil da semana passada. Uma cara amassada que eu tava dormindo aqui. Nossa, Deus, não, que história. Hoje, mais uma vez, eu quero falar sobre sentimento profético do Evangelho, né? O caráter profético do Evangelho, como ele sempre foi, tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Não tá saindo, não. Não tá tentando ficar vendo, não tá saindo, não. Alguns áudios tá baixo, né? Alô? E agora, como que tá? O áudio está baixo para alguns, mas está bom para outros. Oi, alô. E agora? Ó, gente, deve ser problema no aparelho de alguns de vocês. Porque boa parte está falando que o áudio está legal. E aí? Como é que tá? Tá ok? Áudio ok, tá bom. Gente, vocês estão vendo aí o perfil da comunidade Antifrágil está interagindo com vocês aí no comentário. Qualquer dúvida, pode postar aqui que a nossa equipe vai responder para você. Desculpa o barulho, quarentena, é coisa de lunático, é menino, cachorro, aí tá vendo barulho aí no fundo, né? Daqui a pouco para, tá? É um menino promovendo a Terceira Guerra Mundial aí. Então, qualquer dúvida ou pergunta que vocês tiverem, postam aí que a nossa equipe da comunidade Antifrágeis vai responder para vocês, tá bom? Olha o outro gritando igual fosse gato. Eu não sei como é que tá para vocês aí nessa quarentena, mas tem umas horas que a gente enlouquece, né? 3 minutos. Tem uma hora assim que dá vontade de olhar pro cachorro. É que arranca a vida desses tempos. Uma hora que a gente podia. Olha isso. Sangue de Jesus tem poder. Deus segurar. Aí dá vontade de uma hora sair correndo assim, pela rua. Mas o que a gente tava falando? Ô Keila, leva esses meninos pra lá, sô. Que barulho é esse? Sangue de Cristo. Oxi. Então vamos lá. A gente tratou um pouco esses dias e a gente tratou na live privada da comunidade Antifrágeis na terça-feira. Toda terça-feira, para quem faz parte da CAF, da nossa comunidade, a gente tem uma live exclusiva privada. Toda terça-feira, 20 horas. E na terça-feira a gente falou um pouco sobre o caráter profético do Evangelho e da vontade de Deus. Tanto a vontade de Deus universal quanto a vontade
nada concernente à vontade universal dele. Mas a vontade profética de Deus, pessoal, ela de alguma maneira também é condicional à resposta que você dá a essa vontade. Eu tenho uma frase que para alguns é polêmica, e é o seguinte: olha, gente, o amor de Deus não transforma ninguém. O que nos transforma é a resposta que damos a esse amor. Por exemplo, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Resposta: o mundo todo vai ser salvo? O calvinista vai dizer que depende da eleição. Mas olha só, não é o fato que Deus ama todos nós, que todos nós estaremos salvos. Portanto, não é o amor de Deus em si que nos salva e nos transforma. O amor de Deus é a ação primária da nossa salvação, mas é a nossa resposta a esse amor que nos salva. Então, há um caráter profético do Evangelho, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que hoje para nós, Deus fala de maneira universal, de maneira pessoal, mas depende muito também de que tipo de resposta a gente vai dar a isso. Então, o cemitério, irmão, é o lugar das profecias não cumpridas. Deus falou e nem todos nós decidiu dar uma resposta a isso. Por exemplo, Deus quer que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Paulo escreveu em uma das suas cartas. Pergunta: todo mundo vai chegar ao pleno conhecimento da verdade, vai ser salvo? Não. Ou seja, não depende só da vontade de Deus, depende da resposta que as pessoas dão à vontade de Deus. O cemitério é o lugar dos sonhos que não se realizaram, mesmo que Deus tenha dado uma palavra profética. Por exemplo, o Anderson vai ser um pastor. Mas a Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, ser um pastor, é necessário, porém, que ele seja. Então não é o fato de Deus ter uma vontade para que o Anderson seja pastor, que o Anderson será pastor, independentemente da resposta que ele possa dar, o padrão que Deus está estabelecendo para ele seguir. Deus quer que o Anderson seja pastor, mas a Bíblia diz que o Anderson precisa se adequar a várias características morais e de comportamento para que ele responda à palavra profética de Deus. Então Deus lança uma palavra profética e nós temos que preparar o solo onde essa palavra profética vai repousar. Eu tenho falado esses dias que esse mês foi o mês de eu ler todos os profetas. E só me resta dos profetas menores, Malaquias. Dos profetas maiores, eu vou ler, já tinha lido, vou ler novamente Isaías, Jeremias e Ezequiel. Mas todos os profetas menores eu li, com a exceção de Malaquias. Gente, é tão atual, tão aplicável ao pessoal atual, quanto ao coletivo atual, que você às vezes você fica... Porque muita dessa geração Nutella que diz que o Antigo Testamento não é Bíblia, ou geraçãozinha ruim, viu? Essa que a gente está vivendo. Ao ponto que convenceu, adestrou muitos de vocês a acharem que o Antigo Testamento não é Bíblia e que o Antigo Testamento não é Evangelho. Por isso que a gente colheu uma geração imatura como essa. O Antigo Testamento é Bíblia, o Antigo Testamento é Evangelho, o Evangelho não começa no Novo Testamento e não começa com Jesus. As Escrituras dizem que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O Evangelho começa desde a eternidade, quando Deus decide
ler alguns trechos aqui de Zacarias para você ver o quão atual é essa mensagem. A primeira, eu descobri de onde o Rodolfo Abrantes tirou uma das suas canções. Zacarias 2:5 está escrito: pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Olha só o que está escrito por Zacarias. Não oprimam a viúva, nem oprimam o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. E quem faça planos para prejudicar o seu próximo. Olha que Zacarias, pelo Espírito de Deus, escreveu aos pastores de Israel na época. Olha como isso é atual. Assim diz o Senhor: meu Deus, apacente as ovelhas destinadas para o matador. Aqueles que compram minhas ovelhas matam elas e não são punidos. Os que vendem as minhas ovelhas dizem: louvado seja o Senhor. E ficamos ricos. Então, o que nós percebemos, eu acho que um falso crente, um falso pastor, eles jamais deveriam usar a Bíblia para pregar, porque, como eu sempre digo, apóstolos do Novo Testamento, os apóstolos do Cordeiro, os reformadores e os teólogos da história do cristianismo e os profetas, se eles estivessem no século XXI, todos eles estariam contra nós. É melhor a gente pregar coaching, psicologia, PNL, do que ler Bíblia. Porque ler Bíblia, sendo um falso crente, um falso pastor, como diz 1 Coríntios capítulo 11, ao tomarmos a ceia sem sermos do Senhor, é comermos e bebermos a nossa própria condenação. Então, a mensagem profética do Evangelho de Deus para o nosso pessoal e para o nosso coletivo era sempre para a gente preparar o solo, para que Deus gerasse em nós uma estrutura de antifragilidade. Por que eu admiro os profetas? Porque os profetas foram, no seu tempo, um homem contra um povo, um homem contra uma nação inteira. Eles tinham uma estrutura moral de antifragilidade. Para Jeremias, Deus disse: vá falar contra o meu povo. E se eles não me ouvirem, Senhor, eles não vão te ouvir. O que pode? Deus dá uma missão ao homem de Deus e diz a esse homem: o que você vai fazer não vai dar certo. O que você vai fazer My vai God. ser mal sucedido. Eu gosto de uma fala do Dietrich Bonhoeffer que diz: nem sempre a causa do Evangelho é uma causa de sucesso. Você pode ser mal sucedido e ainda assim estar no caminho certo. Para aguentar, irmão, a palavra profética da vontade de Deus para o nosso pessoal e para o nosso coletivo, a gente não pode ser frágil. Por isso nós da CAF, por isso que o nosso nome, o nome do DNA da nossa comunidade é Comunidade Antifrágeis. Porque só alguém que aceitou ser antifrágil na sua estrutura interior aguenta a palavra profética determinando a vontade pessoal dele para nós e determinando a vontade coletiva. Porque às vezes, irmão, vai ser antes do sucesso, sofrimento. Antes do prêmio, a derrota. Antes de dar tudo certo, vai dar tudo errado. Então olha só, o Filho de Deus venceu com a derrota. Hoje ele tem um nome que é sobre todo nome. Hoje ele está sentado no trono. Mas antes disso, ele não tinha nome nenhum. Esmagado, humilhado, cuspido, e antes do trono deu uma cruz. Ele venceu por meio de uma derrota. Hoje, Abraão, Moisés, Davi, os profetas no Antigo Testamento, vamos falar dos reformadores do Antigo Testamento, Esdras, Neemias, irmão, está escrito, irmão, na Bíblia, que Neemias, ele ficou tão furioso com seus irmãos na época, desonrando Deus, está escrito que Neemias segurou irmãos pelo cabelo e arrancou a
Por que tu não chamou a menina, a Stephanie? Parece que É no YouTube, eu tô gravando. socialmente, assim, ó, quanto mais, irmão, mal resolvido, cheio de autopiedade, sem planejamento existencial nenhum. Ah, que geração chata, irmão, leite com pera. Assim, ó, o pai repreendeu o filho, não pode, é violência. E todo mundo aqui que deu certo, a mãe tinha uma baiana voadora, entendeu? A mãe chamava, e se a gente falasse, o que foi? O que foi? A Havaiana vinha voando, irmão, fazendo curva. A gente entrava no banheiro, se trancava, mas quando saía a Havaiana ainda estava lá, ó, na nossa cara. Ninguém morreu por ser disciplinado, ninguém morreu porque apanhou. Todo mundo aqui vai concordar comigo. Todo mundo que deu certo moralmente, deu certo, que o pau torou mesmo. A gente era repreendido, disciplinado no milho. Minha mãe autorizava a professora, se quisesse, me disciplinar. Antes da nossa geração, a geração dos nossos avós tinha palmatória. Hoje, aluno bate na cara do professor. E hoje, pior que isso, são os pais que autorizam os filhos a desrespeitarem professores. Antigamente, dos nossos avós para trás, alunos apanhavam de palmatória dos professores. Hoje são os professores que apanham em sala de aula. Irmão, quem nega a surra a uma criança está autorizando o policial a prendê-lo quando ele for um adulto. Assim, uma geração chata, geração leite com pera, não aceita um arroxo. É confrontado, muda de emprego, é confrontado, muda de casamento, é confrontado, muda de igreja. Geração frágil, moralmente frágil, com homens sem virilidade, um monte de moça, os caras com 30 anos, 40 anos, não aguenta nem eu e Jack chamar eles de bosta. Os caras é bosta, uma vida de bosta, uma vida moral de bosta, adúltero, viciado em pornografia, mão de Playmobil, no machonaria. A gente fala, deixa a gente consertar a mão de Playmobil. O cara é tão viciado em pornô, em masturbação, que ele já é assim, a mão dele, ó. Já viu o bonequinho do Playmobil? Pai Senhor, mão do Playmobil. Frágil, não aguenta um arroxo, não aguenta ouvir uma verdade, entendeu? Geração leite com pera, geração fraca, geração frágil. Por que a gente está fazendo recorte da Bíblia, só querendo crer no que nós selecionamos, não quer crer na Bíblia toda, irmão? Agostinho de Hipona, se não me falha a memória, Santo Agostinho, para alguns, falou que quando nós recordamos da Bíblia o que queremos e não cremos na Bíblia toda, não é na Bíblia que nós cremos, mas em nós mesmos. Então essa geração leite com pera, como está sendo ensinado pelos pastores mentirosos, a fazer evangelho gourmet, evangelho a gosto do freguês. Eu customizo o evangelho para selecionar o que é agradável, o que não é, entendeu? Por exemplo, o Antigo Testamento não é de Deus, mas quer o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É Antigo Testamento, seu mão de Playmobil. Malaquias 3 eu não quero. O dízimo era comida no Antigo Testamento. E o Zé Mané nunca deu um alface para matar a fome de alguém. Se o dízimo é comida, irmão, traz um fardo de arroz para mim, mata uma vaca e traz para mim, que eu tenho aqui uma favela toda para dar de comer, Zé Mané. Mas quando o cara fala, o Antigo Testamento não é Bíblia, não é que esse mão de Playmobil, ele quer elevar o nível dele da obediência, é que ele quer viver uma vida de fracasso. Quando o cara seleciona na Bíblia o que ele quer, ele é um fracassado. Pode ver, irmão, crente raiz, que é transformado, que tem testemunho, que tem caráter, que tem história para contar, que se sentar para tomar um café para você, vai listar quantos milagres Deus já fez na vida dele, irmão. Quantos milagres Deus fez na vida dele. Não sei se vocês conhecem toda a minha história, mas, irmão, Deus já usou a minha vida para ressuscitar o Paulo, meu filho mais velho de 12 anos. Meu filho ficou 40 minutos, irmão, morto, afogado numa piscina. Aí vem o Zé Mané falar para mim que a Bíblia não é toda a palavra de Deus.
minha vida, que me deu uma família, um casamento, que trouxe unção na minha vida para ressuscitar o meu filho. Eu creio até nessa capa de couro aqui, ó. Tá vendo? Eu creio, ó, dessa capa até a outra capa. Eu creio na capa. Se a Bíblia fosse só a capa, eu creria, irmão, que transformou a minha vida, me deu uma família, irmão. Eu vi o meu filho nos meus braços mortos, clamando aos reis dos reis, e a unção vindo sobre a minha vida e trazendo o meu filho dos mortos diante dos meus olhos. Você acha que eu vou brincar com Deus? Quando você me vê irado contra uma pessoa, sendo forte nas minhas palavras, irmão, é porque eu não aceito, irmão. Lutero falou isso: nenhum cachorro, irmão, fica parado quando vê o seu dono ser atacado. Lutero disse isso. E eu sou um cachorro vira-lata de Jesus, irmão. Não tenho um pedigree. O pouco que eu valho foi o evangelho que me deu valor, irmão. Jesus é meu melhor ângulo. Jesus é o meu salvador, o meu herói. Eu estava morto. Um nordestino sem pai que passou fome até os 28 anos de idade. Tudo que eu sou, tudo que é possível acontecer na minha vida é graça desse Deus que me encontrou, que me salvou, que redimiu a minha vida. Você acha que eu vou deixar canalhas brincarem com um Deus que salvou a minha vida, com um Deus que ressuscitou o meu filho dos mortos, com um Deus que me deu um destino? Irmão, eu sou um cachorro pulguento, cheio de carrapato, mas que vai morder a bunda desses vagabundos que estão escondidos dentro da igreja. Seja pastor, apóstolo, patriarca, supóstolo, não são apóstolos coisa nenhuma, são supóstolos. Eu vou é para cima mesmo. Cachorro vira-lata mordendo a bunda. Já levou mordida de vira-lata? Eu, no Nordeste, irmão, levei umas 10 mordidas de vira-lata na bunda. Vivia tomando antitetânica no hospital. Vou para cima, irmão. Vou para cima. Ai, a Bíblia não é bem assim. Eu vou para cima, eu fico louco. Porque um crente que foi transformado, ele não está brincando, mas ele também não deixa se brincar, irmão, com as coisas de Deus. Eu não sei se você pegou esse tempo. Os velhos homens de Deus viris que eram diáconos, quando a gente chegava na porta da igreja, como a gente se sentia seguro, com aqueles velhinhos, aqueles irmãos de 40, mas os velhinhos de 50, 60 anos, dava honra de ser crente, porque se a gente, irmão, falasse dentro de um culto, irmão, vinha esses homens viris, másculos, que eram transformados pelo evangelho e davam um pedala Robinho na nossa cabeça. Bora, quer brincar com as coisas de Deus? Vai para fora. E não tem mais isso, irmão. Tem um monte de pastorzinho usando calça de mulher, calça leg, calça apertadinha. Vai-te pra lá, macho. A vontade de Deus, segundo o Evangelho, a partir da palavra profética que o Evangelho quer que a gente seja antifrágil. Porque às vezes será Deus em nós contra o mundo. Você está pronto para descobrir qual a vontade de Deus para a tua vida? Você está pronto para saber o que Deus quer de você? Porque, irmão, o lugar da vontade de Deus é o lugar mais perigoso do mundo. Porque quando você descobrir quem é Deus, quando você descobrir quem é você em Deus, quando você descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida, você entrou no lugar mais perigoso da sua existência. Porque às vezes você vai estar sozinho, vai ser você em nome de Deus contra o mundo. Olha só, você pode não concordar com a totalidade do perfil, da postura, da fala do nosso presidente. Mas eu vou usar ele como um exemplo. Eu votei nele, votaria novamente. Eu acho que ele não é sofisticado, não é refinado, não é um político. Político refinado é um Ciro Gomes, é um Maia. Estou falando de maneira pejorativa, porque político é pilantra. E o nosso presidente não é pilantra, ele não é sofisticado. Caráter esse homem tem. Então pega isso, ó. É mais ou menos um Bronco. Nosso
presidente é um bronco. Ele só tem caráter, mas ele às vezes não tem toda a capacidade sofisticada de governo. Mas foi com caras truculentos, como o nosso presidente aparenta ser, que Deus levantou os profetas do Antigo Testamento. Porque o povo safado não depende de um cara refinado. Olha, senta aqui, meu amado. Não, irmão, é tiro, porrada e bomba. É isso. Porque muitos de nós gostamos da safadeza. Olha, não funciona. Já tentaram de tudo, irmão. Ó, já tentaram de tudo. Vocês já tiveram todo tipo de pastor que chamou você de amado, querido, senta aqui. Eu, na live mais cedo aqui, do Machonaria, com o pastor Jack, eu dei o testemunho de um reverendo presbiteriano aqui de Brasília. O marido, alta patente da polícia, do exército, não me recordo, bateu na mulher a primeira vez. O pastor chamou para o gabinete. Bateu a segunda, o pastor chamou para o gabinete. Bateu a terceira, o pastor chamou os presbíteros da igreja, foi na casa da mulher, pegou a mulher, pegou as coisas da mulher, pegou os três filhos da mulher e levou para casa dele. Aí o gostosão ficou sabendo e foi lá na casa do pastor. Cadê minha mulher? E pensa num pastorzão de amor, irmão. Pastorzão de amor. Assim, ó, esse pastor que eu estou dando testemunho. Assim, ó. Você senta com ele para tomar um café, um chá, e você sente, irmão, que você não é crente. De tão amoroso, irmão, que o cara é. Pastorzão. Cumprindo a ordem de João Calvino. Que é, um pastor tem duas vozes. Com uma ele junta as ovelhas, com a outra ele espanta os lobos. Aí o pastor riu e falou bem assim, olha só, eu te dei duas chances. Ela não sai daqui até você provar verdadeiramente que você nasceu de novo. Até você ter uma vida, um caráter, um comportamento de alguém que nasceu de novo, a sua ex-família está sobre a tutela do nosso presbitério. Porque é assim, irmão. Vagabundo não transforma com amor. Quem transforma com amor é ovelha. Vagabundo não transforma com amor, não. Tá gravando. Vagabundo não transforma com amor. Em seus passos, o que faria Jesus? Ele construiria um inferno para mandar muitos de nós para lá. Deixa eu falar para você. O inferno não é obra do diabo. Leia a Bíblia de novo, é porque você está ouvindo muito coach lendo gibi e horóscopo, tá bom? O inferno é uma construção de Jesus, preparado para os anjos caídos e todo filho da desobediência. Em seus passos, o que faria Jesus? Mandaria você para o inferno, que é isso que ele vai fazer. Se tu foi evangélico a vida inteira e frequentador de culto e nunca nasceu de novo, nunca mudou, sabe o que Jesus vai fazer com você? Então não adianta dizer, não julgueis. Em seu passo, o que faria Jesus? Mandaria você para o inferno. Porque Jesus é um pai de família. E por que Jesus fez o inferno? Para proteger a família dele para sempre. Jesus é extremamente misericordioso e tolerante. Por que o inferno é uma boa notícia? Porque o inferno é a morte da morte. Deus, em Jesus, como um pai de família, precisa tomar uma decisão definitiva quanto ao pecado e tudo aquilo que destruiu a fama do nome dele E ela vai me dar o quê? destruiu os seus filhos. Então Deus é um pai de família. E o que é o inferno? O inferno é Deus fechando a porta para todos aqueles que não quiseram nascer de novo. É assim, ó, se o inferno não existe, Deus não ama alguém. Porque Chesterton, que é um teólogo católico, diz: o guerreiro não odeia quem está diante de si no combate. O guerreiro ama quem está atrás de si. O guerreiro ama a quem defende e não a quem ataca. Então a guerra do guerreiro não é a guerra com quem ele enfrenta. Ele mata 1000. Não porque ele odeia os 1000, mas porque
enxugar todas as lágrimas. Então, o inferno é a morte da morte. Quando o pecado, o pecador, o ímpio, a impiedade, o diabo e os anjos caídos forem lançados no fogo eterno, nunca mais o diabo, os anjos caídos, o ímpio, a impiedade, o pecador e o pecado atormentarão a vida coletiva da humanidade. Então, o inferno é a morte da morte. Deixa eu te falar um negócio. E as meninas aqui me perdoem, tá? Não é pejorativo contra vocês, é só para colocar esses homens, mão de Playmobil, no lugar deles. Deixa eu falar algo para vocês. Vocês acham que Jesus é um sim carinhoso, né? Olha só. E vocês acham que o diabo vai atormentar alguns de vocês no inferno, né? Deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Perto de Jesus, o diabo é uma moça. O diabo não vai atormentar ninguém no inferno, porque o inferno é o lugar do tormento do diabo. Eu tinha uma fala que quando uma noite de oração, uma madrugada de oração, o Senhor me repreendeu. Porque eu falava que o inferno é a ausência de Jesus. É bonito de falar, né? Olha, o inferno é a ausência de Jesus. Aí o Senhor Jesus Cristo disse: quem te disse que eu estou ausente do inferno? Eu sou a presença ativa do inferno. Eu sou o atormentador do inferno. Vamos ler Bíblia, gente. Vamos ler Bíblia, tá? Vamos ler Bíblia. Eu, Anderson, Jesus, sou o atormentador do inferno. Por isso que o pastor Jack, é uma fala do pastor Jack, perto de Jesus o diabo é uma moça. Lê Apocalipse, quando o Senhor julgava as nações, destruindo a impiedade e o ímpio, está escrito que os anjos louvam. Gente, seres humanos estavam morrendo com as pragas liberadas pelo Cordeiro na sua ira. Da sua boca saía uma espada afiada devorando seus inimigos. E os anjos louvavam a Jesus dizendo: eles merecem. Olha o que os anjos disseram sobre seres humanos. Eles merecem. Eles merecem. Dignos e perfeitos são os teus juízos. Vamos parar de poesia. Ei, Anderson, nunca mais fale que eu estou ausente do inferno. A minha redenção está ausente do inferno. Se a ausência no inferno é a possibilidade de eu redimir quem eu tolerei por muito tempo. Mas eu sou a presença ativa e atormentadora do inferno. É a mesma coisa, vamos colocar isso como uma casa normal. Então, é como se a casa não tivesse muro. O que é o inferno? É o pai de família levantando o muro, guardando sua família porta dentro e dizendo: irmão, quem estiver fora que o pau quebre. Essa é a lógica mais popular do que é inferno. Deus não tinha muro na sua casa durante toda a existência da humanidade. A gente poderia entrar, poderia sair, por aí vai. Mas um dia Deus fala: não, porque tem gente séria que entrou e tem gente não séria entrando e bagunçando. Então o que é inferno? Deus levantou a parede da sua casa dizendo: gente bagunceira não vai entrar mais não. E levantou e deixou a negada bagunceira de fora, simples assim. Porque Jesus Cristo disse: se vocês são maus e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, e eu vou dar uma pedra quando o filho pede um pão? Irmão, se eu tomaria providências para proteger a minha esposa e a minha família, e Deus? Eu gosto do Augusto Nicodemos, que é já um ancião, um presbítero, um dos teólogos mais respeitados da nação. Um homem tranquilo, não é como eu e o Jack, né? Colérico, que prega aí sobre masculinidade. Eu, Augusto Nicodemos, um velhinho gentil. Olha o que o velhinho disse. Gente, naquela onda, antes do nosso presidente ser eleito, se porte de arma era cristão ou não, se pena de morte era cristão ou não. Sabe o que o velhinho disse? Sabe o que o Augusto Nicodemos disse? Olha, enquanto eu te evangelizo, eu dou a outra face. Pode fazer de mim o que você quiser, até me matar, se eu estou te evangelizando. Mas se eu voltei para casa, fechei minha porta e tu invadiu a minha casa para colocar em risco minha esposa e os meus filhos, eu te furo de bala. Até eu falei: olha, é isso. Essa é a lógica do inferno, irmão. Deus tolerou
tolerou a mim e a você durante muito tempo. Vai chegar uma hora que o Senhor vai dizer: acabou a palhaçada. Acabou a palhaçada. Acabou a tolerância. É por isso que você tem que preparar a terra. Preparar a terra para receber a palavra profética. Pessoal para a tua vida e coletiva para nós como igreja e para nós como humanidade. Mas hoje, irmão, não é nem a geração Todinho, é a geração Quick, criada pela avó. E Todinho ainda vai. Mas lembra do Quick, Rosinha? Ai, vovó, meu leitinho quente, tá pronto. É essa teologia vagabunda de uma geração de pastores vagabundos. Porque olha só, deixa eu falar para você. Tem até pastor sério no nosso país que não pecam de maneira ativa, mas pecar de maneira passiva é um pecado equivalente. Toleradores. Eu recebi hoje, ó, de ontem para hoje eu recebi mais de 30 denúncias, boa parte sem evidências ainda, e a gente vai buscando as evidências para ajudar vítimas de pastores a denunciar. Chegou um irmão, olha só, de igreja relevante, igreja que nós amamos, dizendo: o meu marido agarrou pelo meu pescoço, me deu uma chave de pescoço em um mata-leão na frente do pastor, e eu desmaiei na frente dele. E o pastor não fez nada. Estão dizendo aqui: fala nomes. Eu vou falar nomes, não é a hora não. Não é um caça às bruxas, mas vou falar. Não é para destruir não, irmão. É para aprenderem que omissão é equivalente ao pecado da ação que o outro que está sendo escondido cometeu. Assim, ó, não é uma guerra minha contra os pastores não, mas os Arrais, os irmãos Arrais cantam algo que eu acho muito legal: não escolher é escolha. E o evangelho sempre é prioridade à vítima. Assim como o evangelho não prioriza o rico e sim o pobre, e só prioriza o rico quando o rico se arrepende, com fruto digno de arrependimento, como Zaqueu disse, eu vou restituir todo mundo que eu defraudei. Aí o Senhor disse: olha, salvação entrou. Não só há arrependimento quando há arrependimento para a vítima. Ok? Então, ficar do lado do opressor e não do oprimido é anti-evangelho. E eu fui chamado para botar o dedo na ferida. Então não vou poupar detalhes, não vou poupar mais ninguém. Então quem é pastor e está me ouvindo aqui, ó, se arrependam antes que a gente chegue até vocês. Porque graças a Deus as mulheres estão falando. Aleluia! Irmão, se o Descende começou o avivamento, as mulheres e as denúncias vão começar a reforma, porque o que eu sempre disse, não existe avivamento com safadeza, não existe. Ontem, né, hoje é dia 2, ontem foi o dia da verdade, é um monte de pastor orando. Não adianta, irmão, um monte de pastor na mentira celebrando o dia da verdade. Vocês são palhaços, irmão, é um monte de palhaçada. Como assim, velho? Vamos orar, o dia do jejum. E quando voltar para casa vai continuar a safadeza e a omissão? Dia da verdade. E parte de vocês vivendo em mentira, vocês estão de brincadeira, pô. Vocês estão de brincadeira com Jesus, vocês estão de brincadeira com o rebanho, vocês estão de brincadeira com as sagradas escrituras. Acabou, irmão, a palhaçada. E graças a Deus, as mulheres começaram a falar. E a peneira começou, irmão. A reforma começou. O que é avivamento? O que nós vivemos no Descende. Um céu aberto para nossa contemplação e adoração a Deus, consequentemente o envio. O que é a reforma? A reforma é a mudança do caráter e do comportamento. Por exemplo, o avivamento no país de Gales, que Evan Roberts levou à fama, mas ele não foi a raiz daquele avivamento. Não houve muitas curas, não sei se você sabe, e muitos sinais e maravilhas no avivamento no país de Gales entre 1904 e 1906.
O principal foco do avivamento em Gales foi mudança de caráter. Dívidas antigas começaram a ser pagas, os bares fecharam, os homens voltaram para casa, as mulheres começaram a andar de maneira mais elegante, porque o dinheiro que o marido dava ao bar, quando o bar fechou, o marido devolveu o dinheiro para o lar. Não tem avivamento com iniquidade. Não dá para um pastor, irmão, fazer uma live para orar pelo dia da mentira, pelo dia da verdade, se ele vive em mentira. Não adianta, irmão, muitos pastores ir fazer uma oração no decente, clamando por avivamento, se o cara é um canalha ou tolera canalhas, irmão. Porque se os pastores estivessem preocupados com alguma coisa, eles estariam preocupados com os invisíveis, os vulneráveis, os pobres, os órfãos, os estrangeiros e as viúvas. Mas estão preocupados com a agenda, com o poder, com a foto certa. Quando sentam, irmão, com o presidente, eu saí fora. Tinha 3 grupos, irmão, dando auxílio ao presidente. Todo pastor que é sério saiu fora. Porque um monte de pastor, irmão, ratazana do lado do pastor, do presidente. Nós tivemos um almoço umas 3 semanas depois que o presidente foi eleito. Irmão, só ratazana, querendo a foto certa do lado do presidente. Brasil, irmão, precisa de homens sérios como um Billy Graham, isento, que vai sentar como presidente da república e vai botar o dedo na ferida. Vai ajudar o cara a ter um discernimento maior sobre a nação. Pastor no Brasil, irmão, ainda não tem caráter para... E aqui eu estou falando de mim, eu estou falando da realidade pastoral. O Brasil ainda não tem um caráter pastoral capaz de suportar um avivamento. Porque com uma semana a gente quer botar um CNPJ no avivamento. Com uma semana a gente quer tirar foto do avivamento. Não temos caráter. Quando chega a hora da gente se colocar diante da autoridade do país, ao invés de sermos conselheiros, a gente só quer fazer a foto para postar no nosso Instagram para mostrar que a gente é poderoso. Por isso que apóstolos, profetas e reformadores não são os nossos amigos. A nossa sorte é que eles estão mortos. Mas se eles estivessem vivos, era contra nós que eles estariam lutando. Jeremias estava escrevendo para nós. João Batista estava dizendo que a raça de víboras seria nós, nossos palcos. Irmão, a unção da igreja brasileira morreu. Avivamento virá depois da reforma. Morreu, sabe por quê? E nós, pastores, disfarçamos a morte da unção, construindo belos palcos. Porque toda a igreja brasileira hoje focou na construção de um palco bom, de uma iluminação boa, de um preto no fundo, porque acabou o altar. E quem não tem altar, investe num bom palco. 1 milhão de som, igreja preta, uma boa mídia, e por aí vai. Mas Deus está fazendo, Deus vai fazer, irmão. Mas antes do avivamento, precisa ver a reforma. Então, irmão, aceita a palavra profética de Deus para a tua vida. Ou tu está preocupado com a reputação pública? Homem de Deus, irmão, não tem reputação a defender, irmão. Homem de Deus não tem reputação a defender. Aceita a palavra profética para o país, aceita a palavra profética para a tua vida e vai, irmão. Às vezes viver no deserto, vestir roupa de camelo e comer gafanhoto com mel. Para de ser essa geração um sino carinhoso. Jesus é um sino carinhoso. É nada, Jesus é um guerreiro. Ele é leão e cordeiro. Cordeiro com quem merece. Quem não merece, irmão, ele ruge. Já viu o tamanho da pata de um leão? Já viu o tamanho da pata de um leão? Então Jesus é dócil com quem merece. Com quem não merece, tu vai ver do que ele é capaz. Assim, ó. A Bíblia diz que
quando os céus se abrirem e as trombetas soarem, os homens procurarão a morte fugirá deles. Será um desespero a volta do Senhor. Para de achar, irmão, que Jesus é um sim carinhoso que está contando um romance. O Evangelho é um romance. O Evangelho é uma guerra. A Bíblia diz até que todos os inimigos tenham sido colocados pelo estrado dos seus pés. Evangelho é uma boa notícia para os filhos de Deus e é uma péssima notícia para as nações. Salmos capítulo rindo das nações, porque o Evangelho é uma guerra onde o Senhor vai prostrar todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Evangelho é boa notícia para os pequeninos, mas para os malandros, para os canalhas, para os corruptos, os líderes espirituais e sociais que feriram o povo, que negaram direito aos invisíveis, aos vulneráveis, aos que sofreram violência, o salmista diz que o Senhor está afiando o seu arco e vai mirar no ímpio. Jesus está rindo. Sabe por quê, pastor? Você continua em pecado e você não se arrepende? Porque a Bíblia diz que o Cordeiro está sentado à destra da majestade. Deixa ele levantar, filho. Deixa ele levantar para você ver. Aí você vai entender o que a Bíblia diz, que os homens procurarão a morte fugirá deles. Deixa ele levantar. Deixa ele levantar para fazer sombra sobre as nações, assim, ó. É um corre negada sem precedentes. Imagina, irmão, a Bíblia diz: os homens procurarão a morte fugirá. Se você quiser morrer hoje, a morte te mata. Mas a Bíblia está dizendo que no dia do Senhor nem a morte vai querer matar ninguém, porque ela estará tão apavorada com a glória do Senhor quanto ti. Tu e a morte, de mão dada, correndo do leão da tribo de Judá. Mas você quer ser popular, você quer ser amado, você quer estar na moda. E a gente te chama a ser apenas um antifrágil. Seja antifrágil. Aceita a palavra profética para a tua vida. Aceita a palavra profética para o país, para as nações, para a igreja. E vão para cima. Gente, por hoje é só. É a tua última chance. De hoje para amanhã é a tua última chance